A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui para trazer o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Fica aí conosco até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, deixe o seu comentário, não deixe de dar o toquinho no sininho. Nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus. Nós precisamos muito do seu like, da sua inscrição, para continuarmos ministrando a palavra de Deus aqui no YouTube. E para nós é um prazer ensinar a palavra de Deus, mas precisamos aí da sua inscrição, do seu like, da sua visualização. Continua conosco sempre aí, faz uma visitinha aí ao nosso canal, com certeza você vai achar algum vídeo aí muito importante e interessante para você, ok? Bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, a principal, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então, o próprio título da lição já está nos dando a dica, de como vai ser importante essa lição, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e nós vamos ver aí que fundamento é esse, Sendo que Cristo já é o fundamento, mas nós vamos estudar hoje isso. Bem, ensinar também no objetivo geral que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos apóstolos, ok? Bem, a questão é essa: Jesus é a pedra principal de esquina. Jesus é o fundamento. E Paulo mesmo escreveu em 1 Coríntios: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, Cristo. Então, isso aí já é ponto final, Mas hoje nós vamos estudar outro tipo de fundamento, que é o dos apóstolos e dos profetas, ok? Então, Jesus Cristo, ele é o fundamento e é também o edificador, porque ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 16, ele diz que sobre esta pedra, ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus, ele, além de ser o fundamento, a pedra, ele também é o edificador da sua igreja, certo? Ele é a pedra principal da construção, além do fundamento. E a doutrina dos apóstolos é o testemunho, e o testemunho dos profetas é tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram, e testemunharam, testemunho fiel deles, Aliás, o que os apóstolos e profetas ensinaram foi tudo aquilo que Jesus ensinou a eles. A Bíblia diz que Jesus não só começou a ensinar, mas a praticar. Então Jesus ensinou falando e fazendo. Isso aqui é importante, Por isso que Jesus foi um grande mestre. Só isso não, ele é um médico, um mestre por excelência, certo? Bem, vamos lá agora para a nossa primeira parte da nossa lição. Um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo de Jerusalém, ele era um símbolo do exclusivismo de Israel. Nós estamos dando muita ênfase nisso, Então, como o povo de Deus, a proibição dos estrangeiros, que nós já até falamos na lição passada, de acessar o templo, era motivo de inimizade, entre judeu e gentio. Então, ao reconciliar judeus e gentios, abolindo a lei cerimoniais, ele desfez a inimizade, entendeu? E formou o quê? Uma nova humanidade, um novo povo, aquela nova criatura em Cristo Jesus, que são aqueles que aceitam o Senhor, que passaram pelo novo nascimento. Assim, o templo judaico,
ele perde a relevância, né? E um novo conceito de templo é apresentado. Isso aqui é muito importante. No Novo Testamento, né? Com a fundação da igreja, a partir do Pentecoste, né? O templo judaico ele vai perdendo a relevância dele, porque ele não tinha mais importância. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita no ser humano. Nós, hoje, o conceito de templo no Novo Testamento, somos nós. Mudou o conceito de templo. Não é aquela coisa simbólica num templo, né? Mas é o quê? É as pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Jesus que se torna templo. Né? Primeiro a gente passa pelo sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João. Certo? Sem sangue não tem poder de Deus na nossa vida. É o sangue derramado lá na cruz do Calvário que abriu o caminho para nós termos acesso direto a Deus. E nesse acesso direto, nós se tornamos templo do Deus vivente. O Espírito Santo habita. A Bíblia nós vamos ver aqui mais para frente, tá bom? Então, número 2 aqui, o santuário cristão. Bem, a igreja ela é comparada a um edifício onde Deus habita em espírito. Tanto judeu como gentio, eles se tornaram templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, diz com muita clareza: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? E sabe para que Paulo falou isso? Para a igreja de Coríntios. Aquela igreja é complicadíssima, né? Muita gente na carne, certo? Mas Deus chama eles de santos, porque eles foram santificados não pelas obras de justiça deles, eles foram santificados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus habilita o Espírito Santo a morar em alguém, e o Espírito Santo que faz o processo da regeneração na nossa vida, certo? Então, a igreja é comparada a um edifício onde Deus habita em espírito. Tanto judeu como gentio, se aceitou Jesus, se converteu, nasceu de novo, ele é templo do Espírito Santo. Para o homem natural é até difícil entender isso. Você olha para uma criatura externamente, você tem uma noção muito estranha dele, mas Deus não vê como o homem vê. Entendeu? Deus vê o coração. Deus vê o íntimo da pessoa. Às vezes eu estou com uma aparência muito boa, pareço até um crente perfeito, mas às vezes eu sou um bode. Às vezes eu sou uma pessoa que sou um joio. Às vezes eu sou inimigo do Evangelho. Eu tenho aparência, mas nego na eficácia. Entendeu? E muitas vezes a pessoa às vezes nem parece que é crente, assim por causa do jeito dele e tal, mas Deus é que sabe fazer o julgamento correto. Certo? Então, as pessoas aceitando ou não, o cara nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele é templo do Espírito Santo. E nós aceitamos isso pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Certo? Eu não vivo de emoção, não vivo de sentimento, não vivo de eu estou sentindo ou não estou sentindo. Isso aí não existe. O justo vive da fé. Eu creio e basta. Creio no que está escrito. E a nossa fé ela não é direcionada a algo aleatório. A nossa fé é embasada na palavra de Deus. Eu acredito no que está escrito e aceito e tenho fé. E acabou. O que vale para nós cristãos é o que está na palavra. É a palavra que tem autoridade absoluta sobre a igreja. Entendeu? Bem, o próprio Jesus usou a palavra contra Satanás. Entendeu? Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Vamos lá, número 3. Pedra angular. Na arquitetura antiga, né? Toda construção antiga, ela requeria uma pedra angular. A principal, ela era posta num canto do prédio e ela unia as paredes e servia para alinhamento, para prumo. O tamanho da pedra dependia da dimensão da obra. Então, dentro da engenharia antiga, toda construção
assim num canto assim, ó, igual tá a minha mão aqui, num canto tinha uma pedra. Alguns historiadores já foram descobertos pedra de 18 metros, outros de 12. Então o tamanho dessa pedra, que era ali colocada no alicerce ali, enterrada ali, ela dependia muito da dimensão da obra que eles estavam fazendo. Se fosse fazer um quarto, lógico, né? Botar uma pedrinha pequena. Mas se fosse fazer uma obra grande, botava uma pedra maior. E essa pedra, ela era colocada ali, ela tinha a primeira finalidade, dar alinhamento, entendeu? Ela alinhava tanto para lá como para cá. Então, com base nessa pedra, a estrutura ela era alinhada, entendeu? Mas também era prumada, tinha o prumo. À medida que a parede ia subindo, ela era prumada na pedra embaixo. Então, tinha o alinhamento e tinha também o prumo, entendeu? Então, nada ficava com defeito, porque aquela pedra principal, angular, ela alinhava e aprumava. Então, é isso que Jesus faz, porque ele é considerado a pedra de esquina, a principal, certo? Então, essa pedra era fundamental. Sem essa pedra não tinha como alinhar e nem como prumar o edifício. Ele podia ficar assim, assim, mas ele subia certinho, porque ele era alinhado naquela pedra. E ele ficava certinho no alinhamento, porque ele ficava alinhado na pedra e aprumado na pedra. Deu para entender, né? Então, na antiguidade, as coisas funcionavam dessa maneira. Então, Cristo, número 4 aqui, ele é apontado como a pedra principal de esquina, entendeu? Por que Cristo é identificado com a pedra principal? Porque, querido, primeiramente a igreja, ela cresce alinhada em Cristo. Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita, ela segue o direcionamento de Cristo. E ela também, ela cresce no prumo certinho. Entendeu? A igreja tem seus defeitos, mas o prumo quem dá é Deus. É Deus que coloca a igreja no prumo. É Deus que coloca a igreja no alinhamento. Entendeu? Porque Cristo é a base do alinhamento e do prumo. Então, muitas vezes, Deus, individualmente ou coletivamente, ele bota o crente no prumo do jeito que ele quer. Porque muitas vezes a gente sai do prumo, às vezes você sai do prumo também, às vezes você sai do alinhamento. Aí Deus vem e traz você de volta para o prumo. Deus vem e traz você de volta para um alinhamento. Aí você chora, ri, sofre, mas é Deus que está te botando no prumo. É Deus que está te alinhando, porque às vezes você está fora. Entendeu? Às vezes você está fazendo coisa que não agrada a Deus. Às vezes você está deixando de fazer o que tem que fazer. Às vezes você está falando demais. Entendeu? Às vezes você está fazendo coisa que Deus está se entristecendo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia, às vezes você está entristecendo. A Bíblia diz, né, não resistir ao Espírito Santo. Às vezes você está resistindo à vontade de Deus. Então, há vários fatores que Deus muitas vezes é obrigado a trazer a gente de volta para o alinhamento segundo Cristo. Certo? Tanto o alinhamento como o prumo. Deus quer te botar você de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus. E Ele quer te alinhar com Jesus. Você não pode estar fora de Cristo e fazer a tua vontade. Então, às vezes a gente entra no alinhamento de Deus forçadamente, né? Porque Deus não abre mão disso. Deus não quer ninguém torto lá nesse edifício, não. Esse edifício está crescendo. Ele vai crescer até a volta de Jesus. Entendeu? Até a volta de Jesus, Deus vai cuidar das pedras. Nós somos chamados de pedra viva. Sabe por que nós somos chamados de pedra viva? Porque é um contraste com as pedras do templo morta. Aquelas pedras que eram colocadas lá no templo de Salomão, no templo de Jesus, lá no templo, eram pedras mortas, sem vida. Agora, as pedras do templo espiritual de Deus, que é a igreja, são pedras vivas, que somos nós. E habitada pelo Espírito Santo. Então nós crescemos num processo
mais alinhada com a pedra, certo? Então é isso que a gente tem que ver. E a Bíblia diz que os apóstolos pregaram isso. É a cabeça da esquina. O apóstolo falou, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus fez a principal. Qual foi a pedra que os edificadores rejeitaram? Jesus. E Deus fez ela, Jesus, a pedra principal de esquina. Entendeu? Porque é ele que alinha toda a igreja. Certo? Então os apóstolos também testificaram de Cristo. Ok? Está lá em Atos 4,11, 1 Pedro 2,17. A pedra é o próprio Cristo. Pois todo aquele que edifica a sua casa sobre a areia, compara-lo-ei ao homem, né, que edificou a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio a chuva e derrubou. Agora, todo aquele, que edifica a sua casa sobre a pedra, eu mostro, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Certo? Quem é? É aquele que pratica a palavra. Só edifica casa sobre a rocha quem pratica a palavra. Só edifica a sua vida sobre a areia aquele que não pratica a palavra. Aí vai vir a chuva, vai vir as lutas e vai cair. Entendeu? Quer ficar firme? Pratica a palavra. Porque todo aquele que pratica essa palavra, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Bem, vamos lá. Número 2. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolo. A palavra apóstolo ela significa enviado. Entendeu? Uma pessoa que foi enviada, mensageiro. Jesus, no capítulo 3 de Hebreus, ele é considerado o apóstolo. Certo? Jesus foi enviado por Deus, então ele é um apóstolo, ele é um enviado, ele é um mensageiro. Ele foi enviado para quê? Para salvar o mundo, para pregar, para fazer a obra que foi designada para ele. Certo? Agora, em Mateus, o termo Mateus refere-se aos 12 apóstolos. Bem, são aqueles que foram testemunhas oculares do ministério, morte, ressurreição de Jesus. Agora, apóstolo, ao nível dos 12 apóstolos, não vai ter mais. Por quê? Porque aqueles apóstolos, eles tinham que, para ser um dos 12 apóstolos, que inclusive Judas traiu Jesus, se suicidou, e o Matias assumiu o lugar dele. Então, para ser apóstolo, um dos 12 tinha que ser o quê? Participar desde o ministério de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Certo? Tinha que preencher esses requisitos para ser apóstolo. O apóstolo Paulo, ele posteriormente, ele chama como se fosse um abortivo, né? Ele foi chamado fora de tempo. Ele disse que foi chamado por Deus e ele também foi considerado como um apóstolo. Então, apóstolo ao nível dos 12, ao nível de Paulo, encerrou, não tem mais. Mas, sendo apóstolo, pessoas enviadas, hoje, no mundo moderno que nós vivemos, no latim apóstolo é missionário, tem muitos apóstolos. Porque a finalidade dos apóstolos é abrir igreja, fundar a igreja e quando tiver um grupo, bota um pastor, eles vão abrir outras igrejas. Então, nesse sentido, existem apóstolos hoje, né, que são os missionários. Que a palavra no grego é apóstolo, agora no latim ela é missionário, entendeu? E tem muitos missionários por aí, abrindo igreja, fundando igreja, fazendo a obra de Deus. Nesse sentido, existe apóstolo, né? Que é um nome também, não vai dizer muita coisa, mas nesse sentido existe. Agora, no sentido dos 12 apóstolos, nunca mais, certo? Então, não tem como. Jesus chamou Paulo diretamente, ele foi chamado por Jesus. Alguns dizem que Paulo, que deveria estar no lugar de Judas, mas como? Paulo não era nem cristão ainda, ia ficar esperando o quê? Né? Pedro agiu na direção de Deus, eu tenho certeza disso. Certo? Então, Jesus, né, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo na igreja primitiva e eram pessoas que o seu apostolado era confirmado por sinais. A verdade é essa. Bem, número 3 aqui, a doutrina dos apóstolos, a revelação, né,
O fundamento aqui, entendeu? O fundamento é Jesus. Agora, quando se fala aqui em fundamento, né, está se referindo, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, está se referindo aos seus ensinamentos, aquilo que eles ensinavam nas escrituras, aquilo que eles escreveram, entendeu? Não é fundamento eles que sustentavam a igreja, fundamento é Jesus. Fundamento dos apóstolos e dos profetas são os seus ensinamentos, aquilo que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos eles receberam diretamente de Jesus. Quando Paulo fala da Santa Ceia, ele usa até uma palavra que eu gosto muito, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Tudo que os apóstolos passaram para as pessoas, tanto escrevendo como pregando, foi o que eles receberam do Senhor. Inclusive, Lucas escreveu que Jesus passou os mandamentos por intermédio do Espírito Santo para os apóstolos. Então, tudo que os apóstolos fizeram, eles receberam de Jesus através do Espírito Santo. Entendeu? Então, tudo que os apóstolos ensinaram, tudo que eles pregaram, tudo que eles escreveram, não pode ser mudado. Tudo que está na Bíblia, pronto, a Bíblia encerrou. Aquele tipo de inspiração não existe mais. Deus continua inspirando para pregar, para ensinar, para cantar, para fazer hino, para fazer mensagem. Deus inspira, continua inspirando. O Espírito Santo continua aí. Mas para escrever uma nova revelação, não tem nada que vai substituir mais a Bíblia. Entendeu? Esse cuidado a gente tem que ter. Que de repente aparece alguém com uma nova revelação aí que não tem nada a ver. O que os apóstolos colocaram no final do Novo Testamento, acabou. Encerrou. Inclusive João escreveu que ninguém pode acrescentar nem tirar, porque senão vai incorrer num prejuízo diante de Deus. Certo? Nada pode. O apóstolo, conforme o Novo Testamento, escreveu, ficou. Nunca poderá ser substituída nem anulada por nada. Número 3 aqui. Testemunho dos profetas. A palavra grega profete significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, os apóstolos e profetas indica tratar, né, dos profetas da igreja. Aqui não está falando dos profetas do Velho Testamento, não. Certo? É lógico que os profetas do Velho Testamento, eles foram pessoas fundamentadas, né, pelo Espírito Santo. Eles não falaram de si mesmos. Embora eles nem entendessem o que eles estavam falando, porque muitas das suas profecias do Velho Testamento estavam ocultas ainda para eles. Muitas vezes eles mesmos não entendiam o que eles estavam profetizando, porque estava oculta para eles. Mas todo esse mistério foi revelado no Novo Testamento. Entendeu? A Paulo, nos seus escritos, ele deixou muito claro que muitos dos mistérios do Velho Testamento foi revelado no Novo Testamento para os apóstolos através do Espírito Santo. Entendeu? Então a gente tem que entender bem essa parte, porque muitas vezes nem os próprios profetas do Antigo Testamento eles entendiam ou tinham compreensão daquilo que eles estavam profetizando. Mas os apóstolos do Novo Testamento e os seus profetas, eles foram revelados pelo Espírito Santo, entendeu? Tudo aquilo que eles estavam ensinando e pregando. Ok? Bem, vamos para a parte final aqui, número 3, edificados para a morada de Deus. Bem, o edifício bem ajustado significa processo contínuo de crescimento, certo? O edifício está crescendo, que eu já falei agora há pouco. Ele continua crescendo, mas ele tem que crescer certo, alinhado com a pedra de esquina. Alinhado e aprumado, certo? Então, não adianta que o edifício não vai crescer torto, não. Ele vai crescer certinho. Quem tiver torto, Deus vai endireitar. E quem não quiser ser endireitado, ele vai tirar, certo? Então, é o processo contínuo de crescimento, bem ajustado em Cristo, para se desenvolver. A igreja todo dia está sendo acrescentada uma nova pedra, e pedra viva, não é pedra morta igual no Velho Testamento, não. Então, todo crente bem ajustado, ele se torna templo do Senhor, entendeu? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Porque o que importa é isso, entendeu? Número 2,
templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo nau, que se designa recinto interior. É interessante aqui, recinto interior é o lugar santo, entendeu? É o lugar santíssimo, ou seja, o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Tinha as repartições, tinha o átrio, tinha ali o altar, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só se podia entrar uma vez no ano, não sem sangue, porque ali simbolizava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote é que poderia entrar ali, certo? Era o lugar santíssimo. Agora, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Mas aqui Paulo está falando do crente que se tornou templo do Espírito Santo, separado do pecado, sendo morada de Deus no Espírito. Então, por causa disso, nós temos acesso direto a Deus. Veja que é importante, né? Então, hoje, nós não precisamos de ninguém para entrar na presença de Deus. Você pessoalmente, aonde você estiver, você pode entrar na presença de Deus. Primeiro, quando Jesus na cruz do Calvário disse está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Porque nesse lugar santíssimo aqui, tinha um véu de uma espessura muito grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Querendo dizer o quê? Que o caminho estava fechado ainda. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, o caminho ficou aberto. Deus abriu o caminho. Hoje você não precisa de alguém para entrar, não, porque Jesus, ele já entrou na tua frente, já limpou o caminho e agora você, por intermédio de Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, explica bem isso, que você é o templo do Espírito Santo. O Deus vivente habita em você. Isso é que é bênção, né? Mas tudo isso não é mérito nosso. Nós só aceitamos pela fé. Quem conquistou isso para nós foi Jesus ali na cruz do Calvário. Então, hoje, nós temos acesso direto a Deus. Você não precisa pedir ninguém para entrar na presença de Deus. O caminho está aberto. Bem, número 3, finalizando, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, o termo morada de Deus, isso é muito importante, no finalzinho, né? O termo morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, certo? O templo israelita. Deus habita no templo, é isso aí. Simbolicamente, certo? Porque nada nesse mundo vai conter a glória de Deus, de jeito nenhum, certo? Mas, simbolicamente, ali no Velho Testamento, Deus habitava no templo. Então, o templo era sagrado. Não era qualquer um que podia entrar lá, lógico. Então, isso indicava o quê? Lugar de habitação permanente, comunhão íntima. Então, se alguém quisesse adorar a Deus, se alguém quisesse oferecer um sacrifício, ele tinha que ir aonde Deus estava. E aonde Deus estava? No templo, certo? Simbolicamente, mas era ali que ele estava. Foi um critério estabelecido por Deus para colocar ordem na casa, certo? Agora, hoje é diferente. Hoje não existe uma alusão a um tabernáculo, a um templo terreno feito de pedra, não. Hoje, Deus reside individualmente em cada crente por causa do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Hoje você que é salvo, que é uma nova criatura em Jesus, cheio de fraqueza, cheio de defeito, é em você que Deus habita, porque o sangue de Jesus te capacita para isso, ok? Então, querido, que Deus te abençoe, tá? E que você possa tirar um bom proveito dessa lição, estuda bastante, se você é professor,
faz aquele estudo, corre, aqui é só um resumozinho para dar uma ajuda, né? Então que Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus, não se esqueça, hein, de dar o seu like, fazer a sua inscrição, dar o toquinho no sininho, dá um comentário aí também e ora pela gente para a gente continuar ensinando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe.